aí pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition, eu aqui com vocês para mais um review de figura de ação. E a gente está dessa vez com esse carinha aqui, o esqueleto da animação em computação gráfica da Netflix, He-Man and the Masters of the Universe. Já que a gente fez do He-Man, vamos fazer do arqui-inimigo dele aqui também, o esqueleto. E aqui a gente já tem essa embalagem aqui, que a gente já viu naquele review do He-Man também, né? Não tem muito detalhe assim, só uma arte aqui do personagem. No caso do He-Man, lá tinha o He-Man, aqui tinha o esqueleto, o castelo de Grayskull nessa nova roupagem aqui, o logo da animação, o Power Attack, a idade e o nome do personagem. E voltando aqui para trás, a gente vê nada de arte também, só a demonstração da própria figura, como ela é, e aqui as características do tal do Power Attack, como é que ele funciona, e outros dois personagens aqui da Wave. Isso aqui é do comecinho da série, então tem muito pouca coisa aqui ainda na época para mostrar, né? Aqui só tinha o He-Man e o mentor mesmo. E aqui os informes, tem a parte legal e a parte de informações de segurança aqui, tudo isso colocado. Vamos abrir aqui esse esqueleto, a gente vai ver aí como é que ele tá, se tá legal ou não. O He-Man estava legalzinho, será que o esqueleto vai estar também? Vamos lá ver. Bom, tá aqui já aberto, vamos dar uma olhada nele. A gente já começa falando aqui da sua altura, né? Ele tá aqui com quase 15 centímetros, uns 14 centímetros e meio, aí um pouquinho mais talvez, mas a mesma escala aí da linha Vintage e da atual linha Origins, ou seja, tá seguindo o padrão aí que a Mattel já instituiu faz tempo, né? Olhando aqui para ele, a gente nota que ele tá seguindo também o esquemão, né? A anatomia daquele desenho, porque a gente nota aqui que ele tem pernas bem curtinhas, até um pouco magrinhas, comparados com um torso aqui, com tórax, abdômen, especialmente braços muito grandes aqui, ou seja, tá meio brucutuzão, meio exagerado aqui da cintura para cima, e da cintura para baixo fica meio magrelinho, né? Mas tá bem legal, tá uma transcrição bem interessante aqui da figura que a gente vê lá na animação, tá muito bem feitinho assim. Tem alguns detalhes, a gente pode comentar aqui agora, vamos dar uma olhada aqui. O rosto dele tá legal, tá uma escultura bem interessante aqui, um tom de amarelo esverdeado aqui que ficou legal, viu? Posso dizer, lembra bem inclusive o esqueleto Vintage, que eu faço essa menção, nem na linha Origins ainda conseguiram um tom de amarelo, um verde assim que lembra da figura Vintage, né? Esse aqui tá bem legal, uma face bem malvada assim, o capuz dele tá legal. A gente tem aqui nesse peito preto, nessa área preta aqui, como se fosse uns vasos, né? Que tá uns vasos sanguíneos, mas que estão correndo. Lá no desenho animado é o poder da Havoc, né? O poder do caos. Então aqui pode ser que é o que alimenta ele, né? O que tá bem legal, interessante isso aqui, né? Dá a impressão de que então é a cabeça de caveira flutuante, né? Nesse fundo preto, bem interessante. Aqui no peitoral deram uma reimaginada, em vez daqueles ossos cruzados, a gente tem aqui como se fosse, ó, a gente nota aqui como se fossem os chifres, né? Da Havoc Staff. Então dá a impressão de que o que ele tá usando aqui sobre o capuz, né, sobre essa parte de tecido que ele usaria, é uma versão maior aqui da Havoc Staff. Boa ideia, achei que ficou bem legal. Tá aqui, ó, a gente nota aqui, então já tem detalhes de pintura, né? A gente tem nos olhos aqui dessa caveira, bem interessante, detalhe de pintura aqui no cintozinho dele também. E falar para vocês que é basicamente isso, né? Fora a pintura dos olhos aqui e essa pintura desses vasos aqui nessa parte preta, não tem muito mais não. O resto é tudo plástico chapadão aqui da cor mesmo. E até falar, o He-Man na verdade acaba tendo bem mais pintura do que o esqueleto. Uma coisa que a gente nota aqui nessa mão esquerda do esqueleto, essa mão é de osso, né? No desenho animado é assim também. A gente nota aqui que tem esculpido umas correntes, ó. Tá aqui esculpida a corrente.
Ou seja, escultura tem, só não pintaram, né? Deixaram tudo no plasticão amarelo mesmo. Uma pena, bem legal seria se tivesse um detalhezinho a mais de pintura aqui. Mas a gente sabe, né? A linha de figuras é mais para criançada brincar, então não é um produto voltado especificamente para colecionadores, né? No geral aqui a gente tem o esqueleto aqui está usando calças, né? A gente pode ver aqui, ou seja, não está usando mais aquela calça aquela sunga de pelos preta. Aqui ele está usando esse cinto com esse tecido aqui, mas está usando calças e aqui uma proteção para as canelas, né? Tem aqui o detalhe do pé, o pé agora também é como é do esqueleto clássico, né? 3 dedos, ou seja, pé de bicho e pé de monstro, mas também não está pintado, não tem unha pintada. A gente nota que tem detalhamento de escultura aqui, mas não está pintado. Na mão de um bom customizador, essa figura poderia ficar bem mais poderosa, bem mais legal. Mas no geral, no contexto é essa. Tá bem feitinho, tem alguns detalhezinhos que faltam aí de cuidado, mas no geral tá cumprindo aí o que se propõe a fazer. Falando agora das articulações, esse esqueleto aqui, eu notei que ele é um pouquinho diferente aí do que a gente notou no He-Man. Primeira coisa que a gente nota, ele não tem articulação na cabeça, a cabeça é fixa. Esse capuz aqui, ele é flexível, ele é uma borrachinha, ele é bem maleável aqui, a gente nota, ó. Só que ele não permite, né? A cabeça, eu acredito que ela não é criada aqui, esculpida nem como possível de ser articulada, ela está fixa aqui, ou seja, ele não articula a cabeça. Se você quiser que o esqueleto vire para o lado, você tem que virar aqui a cintura, né? Ele não mexe a cabeça. A gente tem aqui a articulação nesse corte aqui entre o tórax e o abdômen, que na verdade não é muito uma articulação, apesar de poder girar, de poder subir, poder descer, ela não é exatamente, né? Faz parte da action feature do Power Attack. Aqui ele tem articulação no braço. Ela, em teoria, giraria 360 aqui, mas atrapalha um pouco essa parte, apesar de ser bem flexível, né? Você pode até forçar aqui, mas atrapalha um pouco essa parte de borracha aqui. O braço só pode ir para frente e para trás. A articulação aqui na mão direita, ele gira no punho, também só giro. E na mão esquerda, não é no punho, é aqui mais no antebraço, que gira essa mão óssea dele aqui. Aqui nas pernas ele tem articulação, ele pode abrir bem as pernas aqui, pode fechar, pode ir para frente. Aí essa tanguinha aqui ela não atrapalha muito, ó. Pode ir para frente, legal, pode ir para trás. E diferente do He-Man, ele tem articulação aqui no pé, né? Ele pode girar os pés, é só giro. Não tem a opção de ter um joguinho aqui para os lados, não, é só girar. Ou seja, ele só gira os pés. Enquanto o He-Man articula a cabeça, o esqueleto articula os pés, né? Cada um ficou com uma quantidade meio equivalente aí de articulações. E aqui vamos aproveitar para demonstrar como é que funciona o Power Attack, que nada mais é do que uma evolução do Power Punch, uma característica e uma action feature que os personagens desde a linha Vintage tinham. E eles têm um mecanismo de mola que permite eles darem um soco aí, né, conforme você puxava. Nos personagens da linha Vintage era na cintura, aqui nesse corte entre o tórax e o abdômen, que permite que eles não apenas girem para os lados, mas também para cima e para baixo, né? Como a gente viu nas articulações. E aqui é simplesmente isso aqui. Você pega o bracinho e faz ele dar um soco, ou então você pode fazer ele dar uma pancada para cima e para baixo, né? Ou seja, bem simples. Nada além disso aqui, mas é um mecanismo de mola aí para a criançada brincar. Quanto aos acessórios, o esqueleto vem só com a Havoc Staff, uma Havoc Staff aí com um visual diferente, né? Não tem uma cabeça de carneiro aqui, parece uma caveira, mas tem os chifres de carneiro, né? Uma nova visão aí do seu clássico cajado. Tem uns detalhes legais aqui de escultura, uns detalhezinhos até no próprio corpo total aqui do cetro, né? Aqui na parte de baixo também, mas é só isso, viu? Não tem pintura, não tem nada, plasticão roxo e pior ainda, né? Olha esse aqui, essa parte, né, vazia aqui, né? Eu sei que hoje em dia é o modelo atual das fábricas de brinquedos, né? Não tem nada muito maciço, né? Hoje em dia aqui a gente nota que é um negócio oco, mas fica bem pobre, né? Se você virar aqui atrás, fica aquela impressão de um brinquedo meio barato, é uma pena. Aqui na frente fica legal, tá esculpido, bem legalzinho. Aqui atrás ficou um pouquinho
meio empobrecida aqui, mas tá legalzinho. É o Havoc Staff aí na sua nova interpretação. E aqui a gente pode ver que a Havoc Staff ela para em qualquer uma das mãos do esqueleto, né? Tanto na mão óssea aqui, na mão esquerda, se você tirar, você pode colocar aqui na mão direita dele, ou seja, prende das duas formas aqui nas mãos do esqueleto, né? E aí ele tá armado aqui para o combate aí contra o He-Man. E aqui vamos começar com as nossas comparações, comparar o esqueleto aqui com seu arqui-inimigo, o He-Man, para a gente fazer um comparativo aqui com personagens da mesma linha. A gente vê aí escalas semelhantes, o mesmo esquemão aí de braços muito longos e muito parrudos, né? Pernas um pouquinho menores, é o esquemão da animação, mas tá aqui os dois fazendo par, a maneira como vão ficar aqui junto na coleção, né? E aqui, mantendo ainda na mesma escala, comparar o esqueleto da animação nova, computação gráfica, com o esqueleto Origins, para a gente ver aí escalas semelhantes, né? Tamanhos parecidos, mas construção do corpo aí bem diferente. Esse esqueleto, como eu falei aí, o jeitão do corpo aí bem distinto do que a gente tem na linha Origins, né? Que esse aqui é mais voltado a uma aparência aí clássica da figura vintage. A gente nota aqui, né, as diferenças entre eles. Não estranhem a cabeça que eu usei aqui no esqueleto, é essa que eu estou usando para expor, que veio no Terror Claws Skeletor. Achei ela mais legal do que a que vem com o esqueleto regular, então já troquei. Mas aqui, para título de comparação, para a gente ver os dois um lado do outro. E aqui o esqueleto da animação nova, o atual esqueleto, comparado com sua versão Classics, né? Para a gente ver aqui a diferença de escala já. Essa aqui é uma figura de 7 polegadas e com uma quantidade de detalhes muito maior, né? Mas só para a gente ver aqui como é que o esqueleto mudou aí no decorrer dos anos. E aqui ele comparado com uma outra figura de 7 polegadas mais recente, que é o esqueleto da animação Masters of the Universe Revelation, né? Então aqui estão os dois esqueletos da Netflix hoje em dia, esse da animação para as crianças e esse aqui da animação para os mais velhos, né? Então a gente vê aqui a diferença. Lógico que esse aqui tem a intenção de ser mais parecido com a figura vintage, né? Com o esqueleto clássico. E aqui temos essas duas versões aqui para a gente fazer o comparativo. E aí, os dois estão na Netflix, qual que vocês preferem mais? E aqui é exemplo do que eu fiz com o He-Man. Vou fazer com o esqueleto também, né? Por que não? Tá aqui os esqueletos todos juntos, cada um com uma versão diferente, cada um com uma visão diferente aí de cada escultor que criou cada uma dessas figuras aí. Bem legal ver todos reunidos, bem interessante e curioso, né? Todos os mesmos personagens, nenhum deles tem o mesmo tom azul de pele, nenhum deles tem o mesmo tom roxo aí do capuz e da roupa, né? Interessante como não tem uma constância, né? Tudo meio diferente aqui. Cada um num tom diferente, né? Bem interessante isso aí, mas legal, todos representando aí o mesmo personagem. Então aí está, pessoal, essa foi a nossa visão do esqueleto da nova animação em computação gráfica da Netflix, He-Man and the Masters of the Universe. É uma figura, como eu falei, que é voltada para crianças, então ela não tem uma quantidade grande de detalhes, não tem uma grande quantidade de pontos de articulação. Porém, mesmo tendo esse enfoque aí, eu acho que pecou um pouquinho aí, podia ter uma pinturinha a mais aqui nessa mão, podia ter uma articulação na cabeça, ou seja, comparando ele com o He-Man, achei que o He-Man teve um cuidado um pouquinho maior do que o vilão aqui. Mas, independente disso, é uma figura que ficou bem legalzinha, dá para brincar legal aí, se você tem filho, se você está querendo colecionar, se você quer montar uma coleção aí dessa nova animação, curtiu os visuais dos personagens. Essas figuras estão aí no mercado, estão fáceis de serem conseguidas e muitas vezes você encontra em umas promoções até nos preços muito camaradas aí, dá para você encher a cestinha. Vale lembrar que se você gostou dessa animação, mas está achando essas figuras muito simplesinhas, vai sair pela linha Masterverse aí já em 7 polegadas, um esqueleto maior. Esse esqueleto aqui vai sair também, assim como o He-Man, e aí com mais articulação, com mais detalhes de pintura, com mais detalhes de escultura, ou seja, vai ser um esqueleto desse aqui mais premium, né? Então se você curtiu a animação e vai querer esse esqueleto, mas tá achando esse simplesinho demais, pequeno demais, aguarde que em breve vai ter um esqueleto aí para você e a gente vai tentar trazer ele aí também para fazer o review dele e comparar com esse aqui, né? Por que não? Então é isso, pessoal, esse foi o nosso review, espero que tenham gostado. Se essa é a primeira vez que você está aí no nosso canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se aí para acompanhar as novidades. Tenho certeza que você vai ver muitos vídeos aí interessantes. Se você curte ver reviews aí, análises de figuras de ação, a gente tem bastante coisa, especialmente de mestres do universo, né? E
Espero que, se gostou, deixa um joinha aqui para dar uma força para o nosso canal, que ajuda pra caramba, ajuda inclusive o YouTube, o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo aqui é relevante e ele vai ficar aparecendo aí como sugestão para a galera, tá ok? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!